Olá, seja bem-vindo ao Além do Poker, o canal de cursos para iniciantes no poker. Nesse módulo, nós vamos aprender a jogar o Poker Texas Hold'em, o poker mais jogado no mundo. Vamos aprender de modo que a gente consiga jogar num cassino, numa casa de poker, online ou até mesmo na sua casa com seus amigos. Vamos lá? Quantas pessoas podem jogar Poker Texas Hold'em? Numa mesa, no mínimo 2 pessoas e no máximo 9 pessoas. Utilizamos um baralho de 52 cartas. Nesse baralho deve conter as cartas de 2 a As de 4 naipes diferentes: copas, espadas, ouros e paus. Sendo que muito importante saber que o coringa não faz parte do baralho de pôquer, ok? Outra coisa importante para a gente jogar pôquer é que a gente tem que ter algo para apostar. Nas casas de pôquer, nos cassinos e online, a gente tem as fichas, que a gente chama de stack. Mas na sua casa, se você quiser jogar com os amigos, você pode usar a imaginação e utilizar feijão, macarrão, até mesmo dinheiro. O importante é que o pôquer é baseado em apostas. Então, se você não tiver nada para apostar, não tem graça jogar pôquer. As fichas de pôquer, elas são divididas em cores e em valores. Cada cor tem o seu valor. Mas não se preocupe. Se você for num cassino ou numa casa de pôquer, as fichas, elas vão estar escrito nelas qual o valor cada uma tem, tanto no cash game quanto no torneio. Elas vão ter cores diferentes e valores escritos nelas mesmas de quanto cada uma vale, ok? Outra coisa importante para você quando você for jogar é ter alguém para dar as cartas. Na sua casa, você pode combinar, cada um dá carta de uma vez, ok? No cassino, nós temos os croupiers. E nas casas de pôquer, nós temos os dealers. No online, existe um computador que vai dar carta para você. Então, não se preocupe com isso. Então, vamos começar a jogar? Vamos começar explicando como é a estrutura do poker, do Texas Hold'em, ok? Como fica estruturado o Texas Hold'em. Vou começar com as regrinhas para depois a gente chegar no jogo em si, tá? Então, como eu falei antes, de 2 a 9 pessoas por mesa. Nós estamos com uma mesa com 5 pessoas. O croupier, o dealer, a pessoa que vai dar as cartas, vai dar 2 cartas para cada um. Essas 2 cartas que cada um vai receber são cartas próprias, são cartas de cada jogador. Se você estiver num cassino ou numa casa de pôquer, tome bastante cuidado na hora de ver essas cartas. Esconda dos seus adversários. Ninguém pode ver essa carta. Essas cartas são suas. Vale para o seu jogo. A carta do seu adversário, as 2 cartas do seu adversário, vale para ele. E as suas 2 cartas valem para o seu jogo, ok? No online, vai aparecer as 2 cartas para você e só você tá vendo. Os outros jogadores não conseguem ver as suas cartas, ok? O jogo é composto por 4 jogadas de apostas. A primeira jogada, ela acontece no pré-flop. Assim que todos os jogadores receberem as suas 2 cartas próprias de jogo, ele vai olhar e vai verificar se são cartas boas ou se são cartas ruins. Lembrando que no poker a melhor carta é o As e a pior carta é o 2, ok? A pessoa vai olhar e vai verificar as cartas que ele tem. E vai existir uma aposta nesse pré-flop, antes de abrir as cartas comunitárias. Então, todos os jogadores, um de cada vez, vai fazer uma aposta com as fichas e dizer se vai jogar ou não. Se ele for jogar, ele paga ou aposta. Se ele não for jogar, ele devolve as cartas para o croupier, para o dealer, ou folda as cartas, ou desiste e não joga aquela partida. É nesse momento que ele vai decidir se ele vai jogar ou se ele não vai jogar essa partida. Depois das apostas pré-flop, aqueles jogadores que continuaram no jogo, que não foldaram, que não desistiram, vão ver um flop. O flop são 3 cartas que são colocadas no meio da mesa pelo dealer, pelo croupier, que se chama
Flop, 3 cartas comunitárias. Essas 3 cartas, elas valem para todos os jogadores que tiverem naquela partida, que tiverem pago aquela partida, para jogar aquela partida, ok? Após o flop aberto, é feita a segunda rodada de apostas. Lembra? A primeira foi no pré-flop. Depois que o flop abriu, é feita a segunda jogada de apostas. Cada jogador vai olhar suas cartas, vai ver com o flop, vai ver se aquelas cartas formam algum bom jogo, algum jogo, ou pode formar algum bom jogo, e vai fazer a segunda rodada de apostas, um de cada vez. Depois é colocado a quarta carta no flop, no bordo, que se chama turn. Essa quarta carta tem o nome de turn, ok? Ela também é comunitária a todos os jogadores que estiverem jogando aquela rodada. Após ser colocado o turn, ocorre a terceira rodada de apostas. Cada jogador vai olhar suas cartas, vai ver se as suas cartas, junto com as cartas que estão presentes no flop, no bordo, fazem ou formam algum bom jogo de pôquer e apostam diante daquelas cartas. Então, vai apostar com as fichas. Essa é a terceira rodada de apostas. E por último, é colocado a quinta carta comunitária na mesa, que se chama River. Essa quinta carta é a última carta a ser colocada na mesa, a última carta comunitária. Após ser colocado o River, é feita a quarta e última rodada de apostas. Então, nós temos a rodada pré-flop, a rodada no flop, a rodada no turn e a rodada no River. São 4 rodadas de apostas, ok? O que está valendo após o River ser colocado na mesa? O que está valendo é o pote. O que é o pote? O pote é o valor total da quantidade de fichas que foram apostadas durante aquelas 4 rodadas. Então, a pessoa que ganhar essa mão, a pessoa que ganhar essa rodada, ela vai ganhar o pote, vai ganhar as fichas que estão valendo, que foram apostadas naquela rodada, ok? E aí, a pessoa que tiver a melhor mão naquela rodada vai puxar o pote, ok? De que maneira que a gente pode ganhar esse pote? De que maneira que a gente pode jogar, utilizar as nossas cartas próprias e as cartas que a gente viu no flop, no turn e no river? Você recebeu 2 cartas que são suas. Você pode fazer um jogo utilizando as suas 2 cartas da mão, as suas 2 cartas próprias. Nesse caso, nós temos um flop com 10 dama e as, você tem um valete, um rei na mão. Você forma uma sequência de 10, valete, dama, rei e as. Você está usando as suas 2 cartas da sua mão. No turn, abre um rei. Você continua tendo uma sequência, porém você está utilizando somente uma carta da sua mão. Você tem 10, valete, dama, rei e as. Você também pode jogar utilizando uma carta da sua mão. E nesse caso, nós temos na mesa 10, valete, dama, rei e as. Uma sequência máxima na mesa. Nesse caso, você também tem uma sequência máxima, porém, todos os outros jogadores também têm essa sequência máxima. Quando acontece isso, a gente chama que o bordo ganhou, que o bordo possui o melhor jogo. Logo, todos os jogadores que tiverem envolvido nessa mão vão dividir esse pote. Somente aqueles jogadores que participaram das apostas naquela rodada. Os participantes daquela rodada vão dividir o pote igualmente, ok? Então, a gente viu que quando a gente recebe as nossas cartas, as 2 cartas, eu posso jogar com as 2 cartas e 3 cartas do bordo, 3 cartas da mesa, com uma carta da minha mão e 4 cartas da mesa, ou com nenhuma carta da minha mão e 5 cartas da mesa,
ok? E aí, quais são os jogos que eu posso fazer? Qual é a hierarquia do pôquer? Qual é o melhor jogo e qual é o pior jogo? Lembrando que no pôquer os jogos são sempre de 5 cartas. Para formar um jogo, eu tenho que formar um jogo de 5 cartas, usando 2 cartas da minha mão e 3 da mesa, uma carta da minha mão e 4 da mesa, ou nenhuma carta da minha mão e 5 da mesa, ok? Então vamos lá. Eu vou passar para você a hierarquia do pôquer. Qual é a melhor mão do pôquer e qual é a pior mão do pôquer. Não precisa decorar, não precisa entrar em desespero. É normal quem começa a jogar não decorar essa sequência. Depois eu vou deixar uma colinha para você printar, que dá para você levar quando você for jogar, quando você estiver jogando online, para você lembrar. Porém, é normal você esquecer e você só vai começar a aprender, a lembrar, a decorar a partir de quando você for jogar. Jogando várias vezes, você vai virar automático, você já não vai mais nem pensar na tabelinha, ok? O maior jogo que pode ser feito no poker é o Royal Straight Flush. Esse é o maior jogo do poker. É uma sequência máxima, 10, valete, dama, rei e as, tudo do mesmo naipe. Nesse caso, nós temos um Royal Straight Flush de ouros. É a maior sequência do mesmo naipe do poker. É o jogo mais forte do poker. Logo, se você começar a jogar e fizer um Royal Straight Flush, se sinta um vitorioso, uma pessoa com muita sorte, porque eu jogo desde 1997 e eu acho que eu fiz umas 2 vezes, viu? É muito difícil, mas quem sabe, né? Você não tem sorte. Então vamos lá. Como eu consigo fazer? Vamos supor que você tem na mão, você receba suas 2 cartas, um as e um rei de espada. E no bordo bata dama de espada, 4 de copas, valete de espada, 2 de paus e o 10 de espada. Você tem um Royal Straight Flush, ou seja, o as e o rei entram no lugar do 4 e do 2 e você forma uma sequência máxima de espada, 10, valete, dama, rei e as. Todo de espada, um Royal Straight Flush. Ou seja, pode ter certeza que esse pote é seu. Você vai puxar essa mão com certeza. Pode apostar tudo. Outra maneira de você fazer um Royal, com uma carta na mão. Você tem um as de espada na mão, um 9 de copas, bate um bordo. Dama de espada, rei de espada, valete de espada, 2 de paus e 10 de espada. O seu as entra no lugar do 2 e você faz um Royal Straight Flush de espada. E vai com certeza puxar esse pote. Outra maneira é o bordo vir com Royal Straight Flush. E aí, tanto você quanto qualquer outro jogador que tiver envolvido nessa mão vai com certeza dividir esse pote, ok? Vamos lá para a segunda mão mais forte do poker. É o Straight Flush. O Straight Flush é uma sequência que não é máxima, lembra que é o Royal Straight Flush é a sequência de 10 a as, é a sequência máxima. O Straight Flush é uma sequência 5, 6, 7, 8, 9, pode ser 6, 7, 8, 9, 10, que seja do mesmo naipe, tá? Aí vai valer quem tem o maior número. Lembrando que o as é o maior e o 2 é o menor. Então, se de 10 a as é um Royal Straight Flush, então o maior Straight Flush é em rei, ok? Vamos supor aqui agora, vamos supor que você tem esse valete de espada e o jogador oponente tenha o 6 de espada. E no bordo bata 7, 8, 9 e 10 de espada. Ou seja, os dois têm um straight flush. Também é super difícil de fazer, tá? Os dois possuem o straight flush. Porém, você tem o valete, ou seja, seu straight flush vai até o valete
e o street flush dele vai só até o 10. Então, quem vence essa mão é você com valete, ok? Depois do street flush, nós temos a quadra. A quadra, ela só perde para o street flush, para o royal street flush, ok? A quadra são 4 cartas iguais. Nesse caso, nós temos uma quadra de 4. Como é que a gente pode fazer a quadra? Vamos supor que eu tenho um par de 4 na minha mão. E no bordo bate 4, 4, 2, rei e dama. Aí, nesse caso, eu tenho uma quadra de 4, ok? Depois da quadra, nós vemos com o full house. O full house, ele perde da quadra, do street flush e do royal street flush, ok? O que é um full house? É uma trinca junto com uma dupla. Uma trinca junto com um par. Nesse caso, nós temos um full house de valete com damas, ok? Como eu posso fazer? Vamos supor que eu tenho uma mão, as e dama. E no bordo bate as, 3, dama, valete. Eu tenho uma trinca de as e um par de damas. Juntando trinca com par, eu tenho um full house, um full de as com dama. Nesse outro exemplo, eu tenho um par de 4 na minha mão e bate no bordo. 4, rei, dama, 2, 2. Nesse caso, eu tenho uma trinca de 4 e um par de 2. Um full house de 4 com 2. E dessa outra maneira também eu tenho um full house. Eu tenho um par de 4 e no bordo bate rei, valete, rei, 3, rei. No bordo nós temos uma trinca de rei, na minha mão eu tenho um par de 4, então uma trinca com um par forma um full house. Lembre-se, são sempre 5 cartas, ok? Eu posso usar 2 da minha mão, uma da minha mão ou nenhuma da minha mão, ok? Nesse caso, eu tenho um full house de rei com 4. Depois nós temos o flush. O flush é super fácil de aprender. O flush são todas as cartas, as 5 cartas do mesmo naipe. Nesse caso, um flush em ouros. Sendo que vai vencer o flush que tiver a carta mais alta, ok? Lembrando que o as é a carta mais alta do poker e o 2 é a carta mais baixa do poker. Vamos ver um exemplo? Nesse exemplo, eu tenho um 8 e um 9 de copas. Meu adversário tem um rei e um 2 de copas. No bordo bate 7 de copas, 2 de espada, 3 de copas, 4 de copas e um as de paus. Ou seja, tanto eu quanto meu adversário, nós dois temos um flush. Porém, o meu flush tem a carta maior 9 e o flush dele tem a carta maior rei. Então, o meu flush é flush em 9, o flush dele é flush em rei. Quem tem a carta maior é quem vence. Então, o flush dele vence o meu flush, ok? Depois, nós temos os straights, a sequência. A sequência é muito importante para o iniciante porque dá uma bagunçadinha, tá? A sequência é uma sequência de 5 cartas. Nesse caso, nós temos uma sequência: 8, 9, 10, valete, dama. 5 cartas, ok? Aqui, nós temos uma sequência: 4, 5, 6, 7, 8. 5 cartas. Vamos ver embaixo: 4, 5, 6, 7, 9. Não é uma sequência, ok? A maior sequência é de 10 a as. Vejam que os naipes não batem, então não chega a ser o royal. Mas é uma sequência máxima, de 10 a as. A maior sequência, 10, valete, dama, rei e as. E a menor sequência é de as a 5. As, 2, 3, 4, 5. Sempre 5 cartas. Lembra que eu falei que o as, ele vale tanto na frente como 1, quanto ele vale no final como o 14, ok? Porém, nesse caso, não temos uma sequência. As, 2, 3, 9, 5 no bordo e você com dama, rei. Eu não posso fazer uma sequência dama, rei, as, 2, 3, né? Então, não volta. O as, ele tem valor ou de 1
ou de 14, mas não volta para o baralho, não volta a sequência, ok? Então, a sequência tem que ser uma sequência baixa ou alta de 5 cartas. Então, vamos ver um exemplo de sequência. Eu tenho um 5 e o 7 na minha mão, no bordo bate 4, 6, rei, 8 e as. Eu tenho uma sequência de 4, 5, 6, 7 e 8. 5 cartas, ok? Depois da sequência, nós temos a trinca. A trinca são 3 cartas iguais. De que maneira nós podemos fazer essa trinca? Eu tenho, vamos supor, um par de 2 na minha mão, no bordo bate as, rei, valete, 4 e 2. Eu fiz, então, uma trinca de 2. Aqui, tenho as e 5. No bordo bate as, rei, valete, 4. 3 ases, eu tenho uma trinca de ases. E aqui, eu tenho um par de 4 na minha mão. O meu adversário tem um par de 6 na mão dele. O bordo bate as, rei, 4, 6 e 10. Eu tenho uma trinca de 4. O meu adversário tem uma trinca de 6. Nesse caso, quem ganha? Quem tem a trinca maior, ok? E os dois pares? No caso aqui, nós temos um par de as e o par de rei. Vamos supor que nessa jogada eu tenho um par de 5 na mão. No bordo bate 2, rei, dama, 2 e as. Eu tenho, num conjunto de 5 cartas, eu tenho 2 pares. Par de 5 e par de 2 com kicker as. Os meus 2 5 entram no lugar do rei e da dama, ok? Nessa outra jogada, eu tenho um as e dama. O meu adversário tem um as e 5, bate no flop. As, dama, 5, 7 e 8. Nós dois temos 2 pares, porém os meus 2 pares são maiores. Eu tenho 2 pares de as com dama e ele tem 2 pares de as com 5, ok? E temos também a menor jogo possível, que é a carta alta. Nesse caso, as, 6, valete, 4, 9, o as sendo a carta alta. Vamos ver um exemplo? Eu tenho um as e dama, bate um bordo. Rei, 5, 3, valete, 2. No caso, eu tenho o as, carta alta, um as high. Aqui, eu tenho as e dama, meu adversário tem as e 9. Nesse caso, o bordo bate rei, 5, 3, valete, 2. Eu tenho o as high, meu adversário tem um as high. Porém, quem ganha? Empatou? Não. Quem ganha é quem tem o kicker maior. Aí vai entrar o kicker, porque vamos ver. Eu tenho um jogo: as, dama, rei, valete e 5. E meu adversário tem o jogo: as, rei, valete, 9 e 5. Lembra, são sempre 5 cartas, ok? Aí vale o kicker. O kicker é sempre a menor carta que você tem na sua mão. Então, no caso, eu tenho um as e dama, o meu kicker é a dama. O kicker do meu adversário, ele tem um as e 9, o kicker dele é um 9. E se os dois tivessem as e 9? Aí a gente empataria, ok? Aí splitaria e os dois receberiam o mesmo pote. E é isso. Agora você já sabe qual é a hierarquia do poker. Aproveita e tira um print dessa tela, porque aí tá todas as possíveis mãos que você pode fazer do poker. A hierarquia do poker. O Royal Street Flush é o maior jogo, depois o Street Flush, depois a quadra, o Full House, o Flush, o Straight ou a sequência, trinca, 2 pares, um par e carta alta. Usando essa colinha, você consegue jogar em qualquer lugar. Pode ter certeza. Vai por mim. E aí, como é o jogo? Como a gente joga? Você já aprendeu um pouquinho das regras básicas? Vamos começar a ver como é que a gente joga. Então, vamos lá. Para começar, existem as blinds. O que são as blinds? As blinds são as apostas obrigatórias.
Sempre que você for numa casa de pôquer ou estiver num cassino, ou até você for jogar na sua casa, ou se você estiver jogando online, você vai ter as blinds. O que são blinds? São as apostas obrigatórias fixas. Nesse caso, nesse joguinho aqui que a gente está olhando, a blind está 1, 2, ok? 1, 2. Numa casa de pôquer ou num cassino, sempre vai ter uma TV, algum local indicando qual é o valor que está as blinds, qual é o valor daquelas apostas. Num torneio, as apostas vão crescendo diante de um tempo limitado. Então, vamos supor, vai ter torneio que as blinds vão subir, as apostas vão ter que subir de 10 em 10 minutos. Vai ter torneio que as apostas são obrigatórias, vão subir de meia em meia hora. Torneio mundial, por exemplo, as apostas obrigatórias, elas sobem de 2 em 2 horas. Então, isso delimita se é um torneio mais rápido ou um torneio mais demorado, mais lento, ok? E essas apostas obrigatórias vão fazendo com que as pessoas vão perdendo suas fichas obrigatoriamente, para assim o torneio acabar. No cash game, essas apostas obrigatórias às vezes são fixas. 1, 2, 5, 10, 10, 20, tá? Elas são fixas, elas não têm tempo para subir. Mas num torneio, elas sempre têm tempo para subir, seja num cassino, numa casa de pôquer, ou seja online, tá? As blinds sempre vão subir. E você sempre vai ser avisado, comunicado que essas blinds estão subindo, ok? Não se preocupe. Então, vamos lá. Nós temos as blinds, que são as apostas obrigatórias. Como a gente vai colocar essas blinds na mesa? Como a gente vai apostar? Primeiro, na mesa, nesse caso, nós temos uma mesa de 5 jogadores. Toda mesa, ela vai ter um botão. O botão é esse que está circuladinho aqui. Seja uma mesa online, seja uma mesa ao vivo, seja um cash game, todas as mesas que você for jogar Texas Hold'em vai ter um botão. E ele é um botão mesmo, tá? É um dispositivo que é colocado e que vai andando na mesa, tá? Ele vai sendo movimentado na mesa. Então, o botão vai estar à frente de um jogador. Geralmente ele está escrito dealer ou às vezes até numas casas de pôquer tem o símbolo da casa de pôquer, ok? Ele vai ficar na frente do jogador. Esse botão vai delimitar quem começa com as apostas obrigatórias. A primeira pessoa que tiver à esquerda do botão é o small blind. Essa pessoa vai ser obrigada a colocar a aposta mínima. E depois, a primeira pessoa à esquerda do small blind, ela é o big blind. Ela vai ser obrigada a colocar a aposta obrigatória máxima. Então, sempre você vai ver que a aposta está 1, 2. Isso quer dizer que o small blind tem que colocar o 1 e o big blind tem que colocar 2. Se você estiver numa casa de pôquer ou num cassino, vai estar escrito sempre na TV o valor do small blind e o valor do big blind, ok? Sempre vai estar escrito quanto que é o valor que o small blind tem que colocar e quanto que é o valor do big blind, ok? E aí você vai colocar suas fichas daquela aposta na frente, na sua frente, na frente das suas cartas, ok? Todas as fichas que tiverem à frente das suas cartas são fichas de apostas. Então, tome bastante cuidado. As fichas sempre têm que estar atrás das suas cartas. Tudo que você colocar, todas as fichas que você colocar à frente das suas cartas, elas servem como uma aposta, ok? Então, vamos lá. A pessoa que está logo à esquerda da pessoa que está com o botão é o small blind, coloca a aposta mínima, obrigatoriamente. E a pessoa que está à esquerda desse small blind, que é o big blind, vai colocar a aposta máxima, obrigatoriamente, ok? O botão, ele vai girando a partir de cada rodada terminada, lembra? Cada rodada possui 4 apostas. Todas as vezes que terminarem as 4 rodadas, que for até o river, lembra?
e for terminando, a gente começa uma nova rodada. Cada vez que começar uma nova rodada, o dealer vai ser movimentado para o próximo jogador. Então, o jogador que era small blind vira o botão, recebe o botão do dealer e vai andando no sentido horário. Então, depois o jogador vai receber o dealer, cada hora um jogador, passando assim o dealer para todos os jogadores. Então, todos os jogadores da mesa vão estar fazendo a aposta, vão ser small e vão ser big. Dessa maneira, o jogo vai começar, ok? Então, você já viu toda a estrutura de como é colocado o small e o big. No online, é automático, tá? O próprio sistema coloca o small e o big para você. Você não precisa ficar preocupado. No live, não. Quando você tiver presencial, num cassino ou numa casa de pôquer, é você que vai colocar. Mas não se preocupa. O dealer sempre vai falar com você. Você é o small, você é o big, e ele vai pedir para que você coloque as fichas à frente. Então, não fique preocupado, ok? Agora vamos ver quais as ações que o jogador pode ter. No poker, a gente pode ter a ação de pagar, dar o call, que é quando a gente paga alguma aposta para continuar naquela mão, certo? Essa é uma ação que a gente pode fazer. Qual é a outra ação que a gente pode fazer? Apostar, betar, dar um bet, investir de forma agressiva. A gente vai apostar, a gente vai betar, a gente vai dar um bet para fazer com que o nosso adversário continue na mão ou desista daquela mão. Outra ação que a gente pode ter: desistir, foldar, fold. Essa ação é a ação que o jogador, depois de uma aposta, ele desiste da mão. Ou até olhou as cartas, viu, não são cartas boas, mesmo sem nenhum tipo de aposta, quando chegar na vez dele, ele desiste. Nesse caso, se for online, você vai apertar o botãozinho lá de fold, foldar, desistir. Se for presencial, você entrega as cartas para o dealer, para o croupier, de maneira que os outros jogadores não vejam suas cartas, ok? Com as cartas fechadinhas. Você desiste e não participa daquela rodada. O que você pode fazer também é aumentar, dar um raise. Ou seja, um jogador fez alguma aposta e aí eu vou lá e aumento. Eu dou um raise em cima daquela aposta que aquele jogador fez. Então, o jogador apostou 2, eu vou aumentar em cima daquele 2 que ele apostou. E sempre que eu for aumentar ou dar um raise, tem que ser no mínimo o dobro da aposta que aquele jogador que apostou fez. Então, se o jogador apostou 2, eu tenho que apostar no mínimo 4. No mínimo. Posso apostar 10? 8? Posso, mas o mínimo é 4. Porque ele apostou 2, o mínimo é 4, ok? E aí, depois, quem tem que tomar a decisão é o jogador que apostou. Aí ele vai saber se ele vai pagar, se ele vai desistir ou se ele vai reaumentar, ok? Outra ação, passar, dar check. Quando nenhum jogador, eu já entrei no jogo, já paguei o mínimo que é a blind, e ninguém mais apostou, ninguém mais fez nada, eu posso só dar check, passar. Eu não preciso apostar, eu não sou obrigada a apostar. Se eu não quero apostar, eu já paguei o mínimo para entrar no jogo, eu não tenho necessidade. Se ninguém apostou, eu não tenho necessidade, eu não tenho obrigação de apostar, ok? Então vamos lá, vamos começar a jogar para a gente ver como é que isso funciona. Tudo isso que a gente aprendeu desde o começo, como funciona. Então, nós vamos começar pelo pré-flop. Lembra? No pré-flop, a gente começa com as apostas. Ou seja, o pré-flop é quando nenhuma carta comunitária ainda foi aberta. Nós recebemos, todos os jogadores recebem 2 cartas e nenhuma carta comunitária foi aberta ainda, ok? O Small Blind colocou o seu mínimo lá, a sua blind obrigatória, e o Big Blind colocou o seu blind, a sua aposta obrigatória. Quem começa a jogada? A primeira pessoa que está à esquerda do Big Blind, ok? Nesse caso, o jogador 4. Ele é o primeiro a dar ação. Se tiver numa casa de pôquer, num cassino, o dealer vai se dirigir a essa pessoa e vai pedir para que essa pessoa dê a sua ação. No online vai aparecer que é a sua ação, certo? Sempre a primeira pessoa a falar é a pessoa que está à esquerda do Big Blind. Esse jogador, ele vai começar dando
a ação. Então, ele tem as fichas dele, lembrando que num torneio, todos os jogadores começam com a mesma quantidade de ficha. Não interessa se ele tem mais dinheiro, se ele tem menos dinheiro, todos pagam o mesmo valor para entrar no torneio e todos recebem a mesma quantidade de ficha, ok? Um torneio, todos são iguais, indiferente da quantidade de dinheiro que cada um tem. Então, vamos supor, a gente paga R$ 5 para entrar num torneio. Todos vão pagar R$ 5 para entrar no torneio. Todos vão receber 100 fichas naquele torneio, ok? O primeiro jogador a falar, aqui nesse caso, é o jogador 4. Veja que os jogadores possuem 6 fichas. Qual a ação dele? Ele pode dar call, ele pode pagar a blind mínima, que é de 1, nesse caso desse jogo. Ele pode só dar o call. Ele pode foldar, olhar as cartas dele e falar: não quero jogar, não gostei das minhas cartas, não vale a pena eu entrar nesse jogo, eu foldo. Então, se tiver no online, ele vai clicar no fold, no desistir. Se tiver no presencial, ele vai dar as cartas fechadas para o dealer. Vai devolver as cartas e vai falar: não quero jogar, tô fora. Entrega as cartas, tá? Ou, se ele quiser, se ele olhar e ver que aquelas cartas dele são cartas boas, né? São cartas que dá para jogar, são cartas interessantes, ele pode também dar um raise, um open raise, tá? Ele pode abrir a jogada. Para ele dar esse raise, lembra que eu falei que as apostas tem que ser sempre, para você apostar, tem que sempre ser, no mínimo, o dobro da aposta principal. Então, nesse caso, a aposta obrigatória é 1. Para ele começar a apostar, se ele quiser apostar, ele tem que apostar no mínimo o dobro, que aí no caso 2, ok? Depois, todos os outros jogadores vão ter a sua ação, que vão poder pagar, apostar, ou foldar, ou desistir, ok? Nesse caso aqui, o jogador 4 entrou com a aposta 2, o jogador logo em seguida, à esquerda, ele vai dar um call, ele vai aceitar essa aposta de 2 e os outros jogadores vão foldar. Então, nós vamos focar como se só os dois jogadores, jogador 4 e eu aqui no meio, vamos jogar essa mão, ok? Os outros jogadores foldam a mão. Eles não são obrigados a jogar, mesmo aquele que está em Big Blind, Small Blind, ele não tem obrigação, mesmo que ele pagou já aquela obrigatória, se ele não tiver cartas boas, ele pode desistir, ele não tem obrigação nenhuma de jogar, ok? Se tiver tido alguma aposta. Nesse caso, o jogador 4 apostou, eu fui lá, vi minhas cartas e resolvi que eu quero ver. Isso no pré-flop ele apostou. Aí nós abrimos o flop, valete de copas, dama de copas e 8 de espada. Abri o flop, lembra que eu falei que a gente tem que prestar atenção nas nossas cartas nesse horário, né? Nesse momento do jogo, o que a gente faz? Abrir o flop, a gente olha as cartas que a gente tem, né? Se tiver no online, ela já vai estar à vista, mas se não for, a gente olha e vê as cartas que a gente tem. Se quando abriu aquele flop, aquelas cartas comunitárias, me abriu a possibilidade de um jogo bom, certo? Aí vamos ver, vamos supor que eu tenho um as e 7 de copas na minha mão e abriu esse bordo, valete de copas, dama de copas e 8 de copas. Eu verifiquei que a minha mão é uma mão boa, né? Porque eu tenho um as de copas e um 7 de copas e já tem 2 cartas de copas na mesa. Ou seja, eu já tenho praticamente 4 cartas do meu jogo de copas. Então, existe uma possibilidade de eu estar fazendo um flush, né? Um jogo muito bom daquela hierarquia do poker, lembra? Ou seja, eu posso tentar utilizar as minhas 2 cartas com as 2 cartas do bordo. Então, eu já tenho meio caminho andado. Lembrando que ainda vai ter o turn e o river, e vão ter apostas entre essas cartas, ok? Aí, vamos lá. O jogador 4 é o primeiro a falar de novo, certo? Sempre, toda vez que acontecer uma ação, o primeiro a falar é sempre o que vem depois do Big Blind, ok?
Então, vamos supor que o jogador 4 vai lá, olhou as cartas dele, gostou das cartas dele, achou que ele pode chegar num jogo e vai fazer uma aposta. Ele aposta 2. Eu posso, com as minhas cartas, tanto dar o call, aceitar a aposta dele e pagar, colocar 2 fichas na frente. Eu posso foldar também, se eu achar que ele tem um jogo melhor do que o meu, ele tá apostando, eu acho que meu jogo não é bom, não vai bater meu flush, sabe? Tô insegura, não quero, não. Eu posso foldar, ou eu posso aumentar. Ele apostou 2, eu aumento para 8, e aqui no caso ele já pagou os 8, ok? E aí, ele pagando os 8, nós vamos para o turn, para a próxima rodada de apostas. Ele, mais uma vez, é o primeiro a falar, porque ele é o jogador que está mais próximo do Big Blind, ok? Sempre o que tiver mais próximo do Big Blind é o que começa a falar. E aí, ele resolve checar. Ele resolve falar, não vou apostar, vou checar, vou dar mesa. E aí chega a minha vez de jogar, como eu tenho uma mão boa, porque bate um 2 no turn, um 2 de copas, e eu formo as 5 cartas de flush, eu resolvo apostar, certo? E aí eu resolvo apostar 23 fichas. Vamos supor que ele resolva pagar as 23 fichas, que ele tenha um jogo bom, que ele esteja com um jogo, a gente não sabe, eu não sei o que ele tem. Eu sei que eu tenho um flush, mas a gente não sabe o que ele tem. E ele paga e nós vamos para o River, a última carta comunitária do bordo e a última carta de apostas, a última rodada de apostas. Vamos supor que bate um rei de espada ali no River. O primeiro jogador a falar é o jogador 4. Vamos supor que ele entre de all-in. O que é o all-in? O all-in é apostar tudo que eu tenho. Aposto todas as minhas fichas, tá? Então, ele fez um jogo bom lá, ele viu que ele tem um bom jogo, não sei que jogo ele tem, mas ele fez um bom jogo, ele aposta all-in. Vou apostar todas as minhas fichas. Eu sei que eu tenho um jogo bom. O que eu vou fazer? Eu vou pagar as fichas, o all-in dele. Como o all-in dele é o meu all-in também, eu vou dar all-in também. Eu vou botar todas as fichas, 67 fichas. Assim que eu pagar, ele apostou e eu paguei, nós somos obrigados a dar o showdown. Ou seja, quem apostou é obrigado a mostrar as cartas primeiro. A gente vai dar o showdown. Então, vamos para o showdown. Ele mostra um as e 10 de espada e eu tenho um as e 7 de espada. No caso, ele tem uma sequência máxima. Ele tem 10, valete, dama e rei. E eu tenho um flush de as, 7, valete, dama e 2. Quem venceu a mão? Ih, não lembro. Não lembro daquela tabelinha. Quem ganha? A sequência ou o flush? Vamos lá olhar na tabelinha. Quem ganha é o flush. A sequência é mais fraca do que o flush. Ok? E é assim. Esse é o jogo de pôquer. A gente tem que aprender que a gente pode ter mãos fortes, mãos fracas, a gente nunca sabe o que o nosso adversário tem, mas a gente tem que sempre pensar o que aquele adversário pode ter. Lembrando que, como eu disse, as fichas sempre tem que estar atrás das cartas, tá? Principalmente quando você for jogar ao vivo, prestar bastante atenção nisso, deixar sempre essas cartas na frente das suas fichas, porque todas as fichas que você colocar à frente das suas cartas, elas vão ser consideradas como aposta, ok? É muito importante isso. E procurar para que as pessoas que estão do seu lado não vejam as suas cartas. Então, procura olhar devagarzinho, olhar com jeitinho, fazer uma casinha para que as pessoas não vejam as suas cartas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que com todos esses ensinamentos que nós demos nesse vídeo, você já consiga jogar o poker, tá? O Texas Hold'em. Então, tenta entrar num site online de jogo. Nós temos o Poker Stars, o 88 Poker, nós temos o GG Poker, temos PP Poker, tem o Mega Jogos, tem vários sites de poker que você pode tentar
jogar e com esse aprendizado que nós tivemos aqui e tentar dar aquele printzinho naquela tela com a hierarquia do poker. Volta lá, rever todo o curso, quantas vezes você quiser. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar para os seus amigos, para todo mundo aprender, para você poder jogar em casa, que é bem legal, tá? E lembrando que no próximo vídeo eu tenho um módulo 2 que nós vamos aprender um pouco sobre o Poker 5 Draw. Poker 5 Draw é aquele que a gente recebe 5 cartas e troca as cartas, aquele bem antigo, o poker mais antigo de todos, aquele que nossos avós jogavam, tá? Que também é muito legal para brincar com os amigos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.